Olá, hoje trago-vos aqui um vídeo um bocadinho diferente do que nós temos feito, ou um bocadinho na base até de como é que eu cresci a agência, um bocadinho os passo a passos, e neste caso o vídeo vai ser de freelancer a CEO de uma agência. Portanto, para quem não sabe, eu comecei como freelancer. Portanto, eu fazia anúncios online basicamente eu vendia o serviço através de algumas plataformas, depois prestava apenas o serviço de anúncios online para as empresas interessadas que chegavam até mim ou que de alguma forma conseguia contactar. Isto basicamente permitiu-me, obviamente, começar a ganhar a experiência, ganhar os primeiros clientes, começar a ter o meu primeiro retorno um, aqui nesta área do marketing, mas obviamente que o passo até chegar a uma agência não é fácil, e eu vou aqui explicar um bocadinho dos erros, depois passar um bocadinho para o que na minha opinião realmente importa, e depois vou-vos apresentar uma comunidade, no caso, que nós acabamos de fundar, que eu acredito ser uma mais-valia para qualquer empresa que esteja agora a começar nesta área do marketing, ou mesmo quem diz marketing diz criação de vídeo e tudo mais, porque nós teremos profissionais de todas essas áreas, ou temos profissionais de todas essas áreas dentro da nossa comunidade. Portanto, começando aqui pelos erros que cometi, basicamente eu destaquei aqui 5 erros. Obviamente, cometi muitos mais. Aqui 3 principais erros, 5 principais erros, desculpem, que eu acho que cometi e que talvez adiaram o crescimento da agência até agora. E então, acho que são os mais importantes. Portanto, começando aqui pelo que eu defino como se calhar um dos mais prejudiciais, que foi adiar a contratação da equipa. Portanto, obviamente eu fazendo os anúncios, eu ainda por cima não tenho nenhum tipo de capacidades nem de interesse na área do design. Portanto, toda a parte de design eu acabaria por passar para os clientes e vender só o serviço de anúncios, ou então tentar fazer algo muito improvisado do meu lado. Obviamente que isto deu maus resultados porque ou o cliente se atrasa, depois não é fácil nós fazermos testes de criativos, não é? Porque o cliente está-se constantemente a atrasar, nós não podemos estar constantemente a pressionar porque o cliente tem que basicamente prestar o serviço, vender os produtos, ou estar na sua empresa no dia a dia, não pode estar a fazer os criativos. Eu, do meu lado, quando fazia, eram criativos que tinham muito maus resultados porque realmente não tenho jeito. Ser o mais honesto possível é isto. É mesmo falta de jeito, falta de capacidade nessa área. E então eu sinto que se eu tivesse realmente mais cedo acreditado e avançado para a contratação de alguém da área do design, teria realmente feito diferença no crescimento até agora e no patamar em que a agência se encontra. Acredito que já pudesse estar mais avançado, mas obviamente, como eu digo, são erros, e agora não vale a pena muito pensar neles, não é? Estes já cometidos. O segundo que eu destaquei aqui foi fazer as coisas por fazer, porque eu sinto e às vezes ainda tenho que pensar nisso e realmente reformular o que eu estou a fazer, porque acabo por ter algumas ideias e depois estou a fazer e depois eu não tenho bem idealizado o que é que estou a fazer, é fazer por fazer, pronto, de uma forma muito leiga. Acho que isto é um erro que acho que afeta muitas pessoas, e então a mim também me afetou, e, e acredito ser um dos mais prejudiciais porque acabamos por fazer as coisas sem pensar realmente, portanto os resultados não vão ser os que nós pretendemos. O medo de investir em equipamento necessário, isto, mais uma vez, tudo o que envolve dinheiro, eu acredito que algumas pessoas tenham dificuldades, ou que a maioria das pessoas tenham dificuldades, não é? Pelo menos é o que eu sinto. E para dar um exemplo, eu tive 2 anos da agência com um computador que tinha já fraca produtividade. Portanto, se eu tivesse 2 anos antes, se calhar investido num computador, a produtividade durante esses 2 anos tinha sido muito mais elevada, e estamos a falar de um bem que, apesar de não ser barato, não é nenhum balúrdio, e foi algo
realmente eu retive o investimento. O quarto, eu acho que não é só nesta área profissional, em todas as pessoas acabam por se comparar. Eu não sou exceção, comparar-me sempre a gurus, valores que essas pessoas cobram. Ainda atualmente é difícil nós compararmos muitas vezes com pessoas que aparecem, ou mesmo com outras pessoas que nós acabamos por lidar no dia a dia e que parecem que fecham sempre contratos muito melhores que os nossos. Obviamente que é bom para dar motivação, mas essa comparação, obviamente que baixava a motivação e então se calhar me bloqueava aqui em alguns momentos de eu tomar determinadas decisões. E depois, por último, adiar o outreach, que basicamente era sempre aquela ideia de que quando eu estava a fundar, isto foi mesmo mais no início, estava a fundar e pensava que tinha que preparar as coisas, tinha que fazer mais publicações e tudo mais, enquanto nós não éramos de todo conhecido, nós precisávamos era de começar a gerar receita, mostrar-nos aos nossos potenciais clientes e não estar. Obviamente que fazer publicações, estar presente é importante, mas o fundo, né? O que a empresa precisa é de receita e no início com praticamente ou com uma receita muito baixa ou com praticamente nula às vezes, em alguns meses, quando corria mal, um, eu adiava esta parte, portanto eu acho que aqui acaba sempre aquele medo de nós contactarmos as pessoas, aquele medo da exposição, mas é algo que nós à cabeça, se queremos estar nesta área ou qualquer outra área que envolva a venda, temos que afastar. Depois defini aqui 4 pontos do que realmente importa no início. Portanto, eu coloquei contactar o máximo de potenciais clientes. Contactar o máximo de potenciais clientes no sentido... Ou seja, eu comecei a fazer contactos presenciais, ou seja, eu deslocava na minha cidade às empresas dos clientes. Foi assim que tive os meus 3 primeiros clientes. Portanto, é uma possibilidade, foi assim que eu comecei. Agora já não é, a nossa equipa comercial obviamente que faz os contactos telefónicos, ou temos os nossos funis de venda tanto de e-mail como de SMS, ou temos os nossos anúncios online, ou temos os nossos comerciais a fazer contactos pelo LinkedIn ou pelas redes sociais. Já está muito mais envolvida, mas quando no início não temos budget, foi a forma que eu quis. Obviamente que também dá para fazer outreach gratuito através das redes sociais e tudo mais. É apenas definir como se prefere e avançar com uma estratégia definida. Depois aparecer, eu no início tinha sempre. Vou reformular, eu no início procurei montes de plataformas onde eu podia expor os serviços e comecei, ou seja, a definir uma boa descrição dos nossos serviços, da nossa agência e acabei por colocar em diversos sites. E acaba por não dar muita importância a ir lá ver e tudo mais e a desenvolver a minha presença nos sites. Talvez não seja a estratégia ideal, mas a mim foi-me permitindo ter um contacto daqui, um contacto ali, etc. E era sempre o retorno que eu ia tendo com um trabalho que demorou um dia. E nós estávamos presentes em mais sítios. E depois, mesmo se eu pesquisasse pela minha própria agência no Google, mesmo em separador anónimo ou no computador de outra pessoa, às vezes ia aparecer tanto o meu site como os sites onde eu postei o nosso serviço, que era obviamente mais tráfego para o nosso site, e portanto acho que faz todo sentido. Aqui o não ter medo de investir acaba por ser um bocadinho relacionado com o que eu tinha dito anteriormente, mas mais focado não ter medo de investir, se calhar, numa plataforma de automação de contactos, numa plataforma de anúncios, numa plataforma. Porque eu acho que no início tem que ser este investimento que nós temos que fazer é realmente nos clientes. Depois nós podemos focar-nos em investir em outras áreas, mas não ter realmente este receio, porque ainda é um mercado com muito potencial. Acho que é muito importante e crucial para qualquer empresa que queira continuar a crescer. E depois, obviamente, manter-nos atualizados sobre as tendências do mercado. Este mercado digital está constantemente a sofrer alterações, seja no meu caso, até de bugs da Meta, dos anúncios, porque é que os anúncios não estão a ser mostrados e porque é que aquela funcionalidade não está a funcionar. Ter chats e ter sites onde vocês podem ter esta informação fidedigna
e ao momento faz toda a diferença. Porque depois se um cliente vosso vos disser, porque é que o meu anúncio, porque é que eu não recebi nenhum contacto, porque é que não tive nenhuma venda, tu podes chegar lá e, ok, tenho este artigo, mesmo da Meta, tiveram este problema, e de alguma forma salvaguarda-nos de potenciais chatices com os clientes. E por último, como eu disse, temos a nossa comunidade. A nossa comunidade acaba por ser uma comunidade de marketing em que nós vamos ter profissionais tanto de anúncios, como de vendas, como de design, como videógrafos, como fotógrafos. Basicamente vamos ter profissionais de todas as áreas necessárias para criar uma agência de marketing de sucesso dentro da nossa comunidade. Vão ter também acesso a 30 mil leads prontas para serem contactadas, ou seja, não precisam de ir procurar as leads, tirar os contactos, ver quem é que é a pessoa que devem contactar, não é? A pessoa de contacto, etc, etc, etc. Vão ter as leads completamente. Num documento Excel vocês podem carregar numa automação qualquer, podem fazer vossas próprias chamadas dos Estados Unidos e de outros países para basicamente chegarem até um público que automaticamente será, eu não diria mais correto, mas pelo menos com um valor mais elevado do que o mercado português. E depois, para além disso, ainda terão acesso à plataforma do Go High Level, que para quem não conhece é uma plataforma para agências de marketing principalmente, mas também para diversas outras empresas que permitem vocês fazerem tudo, desde funis, desde gerir as redes sociais todas, de contactos para outros países, de ter lá o próprio site, de ter lá landing pages, de fazer todo tipo de automações de SMS, etc, etc, etc. É mesmo super completa, custa 230 euros mensais, para terem contas ilimitadas e tudo mais, e com a nossa comunidade vão tê-las, não digo gratuitas, porque a comunidade tem um valor mensal de 50 euros, mas vão ter todas as contas que quiserem prontas a serem personalizadas por vocês. Mais uma vez, não gratuitamente, mas por serem parte da nossa comunidade, terão acesso a isto. Para mim, e eu, que a única comunidade que tive era estrangeira com um valor muito mais elevado, como vocês devem imaginar, do que esta, foi um dos pontos que eu ainda sou membro dessa comunidade, que é um dos pontos que para mim teve mais valor, porque somos muitos profissionais na mesma área a trabalhar em conjunto e não como concorrência, e é isso que eu quero criar com a nossa comunidade aqui em Portugal, basicamente um espírito de cooperação, onde as pessoas vão partilhar, obviamente, desafios, como eu disse, estar atualizados, vai ser lá eu próprio, sempre que houver uma atualização vou colocar qualquer outro dos profissionais que esteja lá dentro de outras áreas. Vamos partilhar programas, vamos partilhar programas, ou seja, programas de edição novos, programas de edição AI, programas de copies AI, ou seja, para fazer copies para anúncios, etc, etc, etc. Será mesmo uma comunidade extremamente completa, ou já é no caso, mas uma comunidade extremamente completa, ainda a crescer, ainda a desenvolver e obviamente aberta a sugestões. Portanto, se quiserem, procurem Convorto Agency e enviem-nos uma mensagem no Instagram, ou então deixem um comentário no vídeo que eu depois entre em contato com vocês diretamente, ou por exemplo, pesquisem-me a mim, André Franco, também no Instagram, e irão então encontrar o meu perfil, fundador da Convorto Agency. Portanto, tem inúmeras formas de me contactar e de realmente entrar aqui para a nossa comunidade. Não se esqueçam que nós temos 50 vagas, e ao fim dessas 50 vagas a comunidade irá fechar por enquanto, porque depois irá ser reformulado e pensar em se podemos ou não aumentar essa capacidade para outros membros, e obviamente que em princípio será com um valor mais elevado para privilegiar obviamente quem entrou primeiro e quem acreditou na comunidade desde a sua fundação.